significativo e um reconhecimento muito importante daquilo que é a proteção da saúde e a proteção do ambiente, não é? Aliás, é um desafio para as sociedades modernas, até para o cumprimento daquilo que são os desígnios do desenvolvimento sustentável, não é? Também se reconhece que as condições ambientais têm implicação séria ao nível da saúde das populações. Aliás, são um dos grandes determinantes da saúde, em que, por exemplo, a contaminação da água, a contaminação do ar, terra, dos solos, da terra, a questão de alguns fatores físicos, como a radiação, as temperaturas extremas, por exemplo, o ruído, a má gestão de resíduos podem ter influência significativa ao nível da saúde das populações. Não é? Nesse sentido, por exemplo, a questão da OMS, que a Organização Mundial de Saúde, reconhece a saúde ambiental como digamos que o estudo daquilo que são os fatores relacionados com a saúde humana e com o bem-estar, que estão de alguma forma associados àquilo que são os fatores ambientais, quer sejam eles físicos, químicos, biológicos e até sociais. Em que, por exemplo, as questões, como há bocado já estava a referir, da água, da qualidade da água, da qualidade do ar, dos alimentos, por exemplo, e depois aborda uma outra questão que é extremamente relevante, que tem a ver com a prática, por exemplo, de mitigação, de avaliação, de controle, de prevenção destes fatores de risco que, presentes no ambiente, podem ter um impacto significativo na saúde. Desconstruindo um bocadinho a coisa, pegando naquilo que é a água... Não é novidade para ninguém, não é? Mas às vezes utilizamos assim uns termos e uns chavões que são pouco entendidos pela generalidade das pessoas. Desconstruindo um bocadinho a coisa e dando um exemplo prático, a questão da qualidade da água. Okay? É importante percebermos até que ponto é que uma determinada água que é consumida pela população está ou não em condições, é ou não potável, está ou não própria para efeitos de consumo humano. Em função destes resultados, desta prática de avaliação da qualidade, é imperioso determinar medidas de prevenção e controle, por exemplo, para evitar, de facto, problemas em termos de saúde pública. Sim. E a saúde ambiental, pegando neste pequeno exemplo, é isto. Por que é que nós estamos a falar nisto hoje? Estamos a falar nisto hoje porque é importante, naturalmente. É claro, isso aí é... E porque no dia 26 de setembro irá ser celebrado o Dia Mundial da Saúde Ambiental. Sabia que havia uma carta escondida. Claro. Que é amanhã. Que é amanhã, exatamente, que é amanhã. Então, e isto, como eu até estava aqui antes de começarmos a dizer, que dia 27, já tinha aqui, dia 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo. Todos os dias já há sempre um Dia Mundial de qualquer coisa, não é? É verdade. E quem é que determinou, qual foi a instituição, isso que determinou o dia 26, para ser o Dia Mundial da Saúde Ambiental? Sim. Muitos dos dias que são celebrados a nível mundial ou decorrem de uma intenção ou de um reconhecimento da relevância do tema por parte da Organização das Nações Unidas ou por parte de outras organizações, a título de exemplo. Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e foi determinado pela Organização Mundial de Saúde. Exato. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, determinado, reconhecido a partir de 2009 por parte da Organização das Nações Unidas. O Dia Mundial da Saúde Ambiental foi determinado pela International Federation of Environmental Health, ou seja, a Federação Internacional de Saúde Ambiental, que congrega organizações que têm no seu drive, na sua forma de atuar, a questão da saúde ambiental, quer sejam organizações profissionais ou científicas, e que congrega também organizações académicas, academias, escolas. Este dia foi proposto, digamos assim, e acarinhado em 2011, quando da primeira Cimeira da Juventude de Saúde Ambiental, que congregou estudantes de saúde ambiental de todo o mundo e que teve lugar em Bali, na Indonésia. Portanto, e a Federação decidiu reconhecer o trabalho não só da juventude, mas da relevância de se trabalhar e de se comunicar estes temas nessa ocasião. Portanto, e determinou que todos os dias 26 de setembro, a partir daquele ano, seriam dedicados à saúde ambiental. É recente, é recente. Aliás, o primeiro dia celebrou-se um ano a seguir, portanto, em 2012. Pronto. E realmente é interessante também ver, não é? Porque essa juventude que está virada para esta temática, não é? Está cada vez com mais atenção àquilo que se passa no meio ambiente e na generalidade. Hoje em dia acho que há uma consciencialização cada vez maior das camadas mais jovens. É verdade. Com uma coisa que para mim é muito interessante, ou não fosse eu também profissional desta área, naturalmente, que é o facto da saúde ambiental fazer a ligação entre aquilo que são os fatores ambientais e a saúde. Muitas das vezes nós olhamos estritamente ou para o ambiente ou para a saúde
E a saúde ambiental faz esta ligação, não é? As implicações que estes fatores ambientais têm na saúde das populações. Pois, porque não estamos a falar só na saúde das plantas, na Não, saúde dos solos. Não, aliás, o ambiente, muitas das vezes a gente tem uma percepção errada da coisa, não é? Pois. E a intervenção em saúde ambiental pode ter em consideração a intervenção em ambientes muito específicos, nomeadamente em contexto ocupacional. Okay? A exposição de um trabalhador a determinados fatores de risco que existem naquele ambiente, no ambiente de trabalho. Exatamente, exatamente. Okay? Agora, é que realmente a gente pensa sempre só na parte da ecologia, não é? Exatamente. Quando se fala de saúde ambiental, mas não é só isso. Isto tem muitas implicações na saúde até da pessoa. Então, e este ano, com certeza que já está tudo pensado, o que é que vai acontecer amanhã, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Há um tema. Há um tema. Aliás, a própria Federação determina com algum tempo de antecedência aquilo que será o tema, o drive, o mote para as celebrações, digamos assim, que se vêm a verificar um pouco por todo o mundo, pelas diferentes organizações que trabalham esta matéria. E desde 2012 já houve temas como a questão da qualidade do ar, interior e ambiente, porque nós fazemos sempre uma abordagem distinta, porque são realidades completamente diferenciadas e, por exemplo, em Portugal e na generalidade dos países há regulamentação específica diferenciada para o ar ambiente e para o ar interior. A questão também da proteção das crianças, no que diz respeito à questão da saúde ambiental, portanto, como um grupo de risco diferenciado. Já estou sempre, né? As crianças e os idosos. Claramente, são sempre claramente. Os grupos de risco. Por exemplo, há 2 anos a questão do controle do tabaco foi muito importante, por exemplo, associada à questão do fumo ambiental do tabaco, por exemplo, não é? Sim. Que é uma pandemia a nível mundial. Pessoas que fumam mais do que aquelas que têm o cigarro na boca. Sim. Até muitas das vezes em função da sua atividade profissional. Este ano o tema foi a segurança alimentar global e a sustentabilidade. Foi o tema que a Federação determinou como relevante a ser trabalhado. Portanto, segurança alimentar global e sustentabilidade. Está a segurança alimentar, que a gente creio que isso tem a ver com saúde ambiental. Tem tudo. Tem Se tudo, nós pensarmos nos alimentos como um fator ambiental que pode concorrer para a doença. E é um dos principais fatores. É um dos mais relevantes, seguramente. Sim, um dos mais relevantes. Até hoje em dia sabe-se que a origem principal até de muitos cancros tem a ver com a alimentação. Tem a ver com hábitos alimentares. Hábitos alimentares. E pode ser combatido também com outros hábitos alimentares. Sim, naturalmente. E aí depois entramos numa outra área, que não é a área da saúde ambiental, que tem muito a ver com as questões de dietética e nutrição. Que é um mundo à parte e que tem profissionais com competências completamente diferenciadas e que trabalham muito estas questões e, naturalmente, a área médica. Sim. E, Vítor, mas sabes o porquê que a Federação decidiu este tema para este ano? Bem, houve alguma coisa que tivesse... A verdade é que este tema já podia ter sido escolhido há muito mais tempo. Aliás, como os temas que já foram escolhidos há mais anos poderiam eventualmente estar a ser trabalhados nesta altura. Quando se fala de segurança alimentar, eu penso que isto é importante para quem está em casa perceber do que é que nós falamos. Nós falamos de uma de duas coisas ou de duas coisas. Claramente que os anglo-saxónicos distinguem como o safety, o food safety ou o food security. Que nós cá só temos a palavra segurança. Sim. Okay? E neste caso em particular, nós estamos a falar, por um lado, daquilo que é o alimento enquanto um agente causal de doença, contaminado com cargas microbianas ou químicas, ou perigos físicos, que para todos os efeitos não é assim tão relevante nesta matéria em termos de federação, para este tema em concreto, mas que é também um dos perigos associados a ingerir um alimento contaminado com por exemplo, bactérias têm a ver com os biológicos, produtos químicos têm a ver, por exemplo, com os materiais, com os produtos de higienização das bancadas de trabalho, das superfícies, mas depois nada invalida que, por exemplo, um pedaço de uma embalagem vá num alimento que venha a ser consumido e isso é classificado como um perigo físico. Okay? Sim, estou a perceber, claro. A verdade é que temos esta vertente da segurança alimentar, a questão do alimento enquanto fator de risco que pode potenciar a ocorrência de doenças de origem alimentar, e depois associado ao security, que é outra segurança, temos a questão da disponibilidade do recurso alimento para as populações. Ou seja, por um lado, a questão do risco associado à ingestão de um alimento contaminado e, por outro lado, a disponibilidade ou não do recurso alimento, tendo em conta as necessidades de uma determinada população. Pois. E aqui há assimetrias brutais a nível mundial. Claro, sim, imagino. Daí a questão do global, Obviamente. da segurança alimentar global. Há países onde até há exagero, não é? Sim.
Há um desperdício que é uma coisa... Que é uma coisa extremamente relevante que a própria Federação reconhece como importante no que diz respeito à disponibilidade do recurso, alimento, o tal security, e aponta algumas medidas que, aliás, a generalidade dos países já tem algumas estratégias, e podemos falar depois disso um bocadinho mais para a frente, de forma a combater esse fenómeno. Só para se terem uma ideia da dimensão do problema que nós estamos a falar, peço desculpa, a Organização Mundial de Saúde, em dados que publicou em 2015, portanto não são propriamente de hoje, mas dá para perceber um bocadinho a dimensão do problema, identificou cerca de 30 a 31 perigos, tanto biológicos como, e podemos estar a falar de bactérias, de vírus, etc., como químicos, como sendo responsáveis por cerca de 600 milhões de doenças associadas à ingestão de alimentos. Okay? Destes 600 milhões, estamos a falar de cerca de 420 a 430 mil mortes ano. Pois. É uma dimensão muito significativa. E agora, Ricardo, pasme-se, destes 600 milhões, cerca de 40% correspondem a morbilidade associada a crianças com menos de 5 anos. Correspondem a cerca de 125 a 130 mil mortes por ano. Portanto, é imperioso fazer-se alguma coisa. E, naturalmente, há algumas medidas que devem ser assumidas e há algumas questões que potenciam o problema, não é? Para já, houve uma mudança radical, de há uns anos a esta parte, que tem sido sistemático, naquilo que é o consumo, os padrões de consumo, a produção e a distribuição. Sim. Pode criar aqui alguns constrangimentos e que justifica muito a assunção e o reconhecimento deste tema como importante para ser trabalhado neste dia. Depois, há também patogénicos novos e emergentes. Ok? Novos produtos químicos que são utilizados, por exemplo, na indústria, claro. ou até na produção primária, que depois, enquanto resíduo, vai-se perpetuando na cadeia, digamos assim. Claro. Depois há uma outra coisa que é extremamente importante, tem a ver com a resistência microbiana, ou seja, há forma de combater a presença de um determinado patogénico. A verdade é que o patogénico, o micro-organismo, tem cada vez mais o potencial de resistir. Exato. Okay? E fala-se muito a propósito até dos antibióticos, não é? Sim. A resistência aos antibióticos. Claro. E depois há uma outra coisa que nós gostamos muito, que é de viajar, e a facilidade de viajar, e mesmo acontece com os alimentos. Há uma facilidade brutal, ao nível do comércio, de transportar alimentos de uma parte do mundo para a outra. E quando há, por exemplo, um caso ou um surto devidamente focalizado e localizado e identificado, para todos os efeitos, o risco dele se disseminar a nível mundial é muito significativo. Foi o que aconteceu há pouco tempo até com ovos em França. O que é que há? Tem acontecido. O que há é que, a nível nacional, em Portugal e na generalidade dos países, há mecanismos de controle, digamos assim, que obviamente, em função da relevância do assunto, ter que ser refinados, para evitar, no limite, a importação de produtos que se sabe, a partir da que estão contaminados na origem. Portanto, isto tem muito a ver com uma das vertentes da segurança, que é a questão do alimento enquanto risco para a saúde decorrente da sua ingestão. Depois, outra coisa tem a ver com a disponibilidade do recurso alimento. Pois que não é igual em todo lado. Não é igual em todo lado e que está muito associado, por exemplo, ainda que não exclusivamente, à questão do desperdício alimentar. Porquê? Porque há, infelizmente a gente sabe disto e vai-se falando e vou vendo notícias a propósito disto, há escassez de alimentos em determinadas zonas do planeta. Sim. E a verdade é que o desperdício alimentar... agora é a Venezuela, por exemplo. E há outras questões, tem a ver com questões económicas e há... Políticas, não é? Claramente, não é? Mas em algumas situações, posso adiantar, e há evidência sobre isso, que em determinadas áreas geográficas há um potencial de produção de um determinado produto alimentar que, face à sua procura noutras partes do mundo, acabam por ser escassas nas zonas de produção. Sim, claro. Okay? Economicamente interessa mais. Claro. Depois a questão do desperdício, porque é importante, que é algo que se verifica em todo o ciclo de produção, desde a produção primária, e é reconhecidamente a agricultura que concorre muito para este desperdício, com cerca de 30% a 33%, mas que não se perde só aí. Não se fica só por aí. Ao nível da distribuição e depois ao nível até do consumo. E fala-se muito disto até em função de algumas organizações que tentam recuperar um bocadinho aquilo que, por exemplo, não é empratado,